A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical, e esse é o nosso canal, @Denis Pereira Oficial, meu perfil no Instagram, e Denis Pereira Oficial, o canal aqui no YouTube. É um prazer receber por aqui alunos, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, para esta sequência de aulas, que traz as videoaulas das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar também aí o sino de notificações. Tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua vida, o teu ministério e para edificar a tua fé. Não esqueça de comentar os nossos vídeos, isso é muito importante. Quando você comenta, você nos motiva, você nos ajuda a entender se estamos no caminho certo. E esta interação, se inscrevendo, curtindo, comentando, faz o YouTube notar que o nosso canal, ele é um canal relevante, e, portanto, o YouTube divulga para mais pessoas, porque é assim que funciona. E é a palavra de Deus. Então, se esse canal crescer, significa que a palavra do Senhor vai alcançar muito mais pessoas. Então, comente, como fez a irmã Juliane Faria, como fez Solimar Gomes, Rebeca Santos, Everton Joel, Samuel Maurício, Sônia Isabel, Mosélia Maria e muita gente, Cida Flor, Eli Nascimento, Gleice Lima, Pastor Rafael Cagé, Josebia Santana, Francisca Lima, muita gente aqui comentando os nossos vídeos. Comente, na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, estamos atendendo convites de congressos, de cultos, enfim, é um prazer estar com os irmãos. Tem também uma forma de você ajudar o canal. Nosso canal precisa melhorar a estrutura. Não é um laptop novo, microfones novos, tá certo? Nós precisamos melhorar aqui essa estrutura até para trazer outros conteúdos. Quer participar disso? Você pode se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. E aqui na descrição do vídeo tem também uma outra forma de você nos ajudar. Ajudando o canal é ajudar o reino a avançar. Amém? Vamos então para a lição 9 da Escola Dominical. Pegue Bíblia, pegue bloco de anotações, pegue a sua revista e vamos para mais uma videoaula da Escola Dominical. Lição 9, classe de juvenis, a utilização de células-tronco. Nós vamos tratar aí deste assunto que é bem delicado, que gera muitas polêmicas, mas é sobre este assunto que a lição 9 de juvenis vai tratar. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23:7. Pesquisa com células-tronco é um assunto ainda muito recente no meio acadêmico. Embora tenha conquistado a admiração de um número considerável de pessoas, precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisa ou de tratamento não tem embasamento bíblico, tá? A Bíblia é muito clara e muito enfática ao dizer aqui no Salmos 139, Salmos 139, a Bíblia deixa muito claro quando é aí que começa a vida, não é? Deixa aqui muito clara. Salmo 139:15. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram minha matéria, meu corpo ainda imperfeito, ainda sem formato de corpo humano. E no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Não é? Então, biblicamente falando, a vida começa na concepção, certo? Então, a partir do momento que há a fecundação do óvulo, já existe ali um novo ser humano. A partir daquele momento já começa a ser formado um novo ser humano. Algumas pessoas vão perguntar e questionar por que a igreja se envolve nesse tipo de discussão. É sobre isso que nós vamos tratar aqui. Agora, vale lembrar que nós, enquanto pessoas, seres humanos, nós temos sua opinião e liberdade para expressar estas opiniões, não é verdade? E a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela é filtrada, ela é construída a partir da palavra de Deus. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus. Então a Bíblia trata de muitos assuntos
incluindo esse. Então sim, nós estamos aqui, não diria nem para emitir nossa opinião, mas para emitir o nosso posicionamento bíblico. É mais que opinião, cada um tem a sua. A Bíblia é verdade absoluta e, portanto, é uma questão de posicionamento da igreja como parte integrante e importante da sociedade. Bom, o que é e como funciona? Certamente já ouvimos algo sobre o assunto, mas o que são realmente as células-tronco? São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células. E por isso que há todo esse frenesi em torno disso, né? Porque ao longo da vida o ser humano vai perdendo células, vai perdendo tecidos. Então isso se mostra algo muito promissor, né? No tratamento aí de muitas doenças, tá? Então estas células se transformam em outros tipos de células. Células do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de célula, ou seja, novamente, é algo extremamente atrativo. As células-tronco são formadas a partir da fusão dos gametas masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, quando surge um aglomerado de células. Não é? Então aqui tem toda uma questão técnica sobre o assunto. Não é? A estrutura básica dela é composta da parte externa e interna. A primeira é a placenta, a segunda parte é o embrião. Na parte que forma o embrião constam as células capazes de gerar todas as células do organismo do indivíduo, né? Até aqui nós estamos descobrindo como que é maravilhoso e perfeito o desenvolvimento, a construção do corpo humano. A professora Mariana Zatz, bióloga molecular e geneticista brasileira, esclarece que as células-tronco podem ser classificadas da seguinte forma. E aqui ele tem toda uma questão técnica. Eu quero perguntar para você, professor, se você acha interessante, relevante, não só para esta aula, mas aí para um próximo período, nós conversarmos sobre isso com um biólogo. Aqui em Campinas temos um pastor de jovens aqui que é biólogo de formação, e eu estou aqui gravando essa aula e me lembrei que seria uma oportunidade muito especial conversarmos sobre este assunto. Se você achar interessante, deixa aqui nos comentários aqui o seu pedido, deixa uma frase, fala alguma coisa aqui para nós nos comentários e eu vou programar esta conversa com o pastor Julinho sobre este assunto do ponto de vista científico. Tá? Bom, aqui tem essa questão técnica aqui, 4 tipos de células, né? Ou 4 classificações. Aí tem a totipotentes ou embrionárias, que são aquelas que conseguem se diferenciar em todos os 16 tecidos que formam o corpo humano. Pluripotentes ou multipotentes são as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos, menos placenta e anexos embrionários. Oligopotentes, que conseguem diferenciar-se em poucos tecidos, e unipotentes, que conseguem diferenciar-se em um único tecido. Não é? E a outra classificação, que é mais simples, é células-tronco embrionárias e as células-tronco adultos. Tá? Nós vamos perceber aqui que é aqui que está a questão entre células-tronco embrionárias e células-tronco adultos. Eu tenho um material aqui em PDF para nos trazer mais esclarecimento sobre o assunto. Algumas coisas eu vou falar aqui para vocês e outras coisas. Aqui na descrição dos vídeos tem um link. Então eu vou deixar esse material dentro desse link. É só você clicar no link, você vai ser direcionado ao Google Drive. Você vai abrir uma pasta. Nessa pasta tem todo o conteúdo da lição 9 de todas as classes. Esse conteúdo estará lá também. Ele se chama Por que a Igreja insiste em participar de um debate estritamente científico como este, condenando a pesquisa com células-tronco embrionárias. As células-tronco adultas salvam vidas, as embrionárias não. A igreja está aberta ao uso de células-tronco adultas, dada sua comprovada eficácia no âmbito da medicina preventiva e em muitas terapias de salvar vidas, além do fato de não apresentarem problemas éticos. Pelo contrário, não existem, nem sequer em fase de experimentação clínica, terapias que usem células-tronco embrionárias, porque estas são ingovernáveis e muitas vezes causam tumores. Além disso, a igreja as rejeita porque levam sempre à destruição de vidas humanas nos seus primeiros anos de desenvolvimento, nos primeiros estágios do seu
desenvolvimento, certo? Então, a célula tronco adulto, ela é retirada, nós vamos ver aqui de onde ela é retirada. A célula tronco embrionária é a destruição de um embrião, não é? É a manipulação do embrião, é o homem tentando ser Deus. Nós estamos vendo aí com muita apreensividade como a ciência, não é? A Bíblia diz: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor das pessoas tem se esfriado, o amor pelo próximo, o amor pela própria vida. Então manipula-se a vida humana como se estivesse manipulando as sementes de uma plantação, como se estivesse manipulando o clima, não é, de uma localidade. E nós precisamos ter um cuidado aí, porque o homem não é Deus, o homem não é semideus. Deus é Deus, o homem é homem. Visão ética desse assunto. As pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, ou seja, células-tronco adultas. Com exceção das embrionárias, nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Então você pode retirar estas células do sangue, medula óssea, fígado e cordão umbilical. Mas conforme aprendemos na lição sobre o aborto, o embrião é uma pessoa em formação. Você consegue compreender aí o problema? A legislação brasileira permite pesquisa com células-tronco embrionárias desde que sejam obtidas em fertilização in vitro e congeladas há mais de 3 anos. Ok? Então, desde que esse óvulo, né, esse embrião, desde que esta célula ela seja obtida na fertilização in vitro, tá? Ou seja, não está no útero. Ela não está no útero, certo? Ela não está se desenvolvendo como um ser humano. As escrituras sagradas mostram que o ser humano existe desde a concepção. Não há outra maneira de o embrião se desenvolver que não em um ser humano. Então, não tem como dizer que o embrião não é um ser humano, porque ele não pode se tornar outra coisa. Claro que o embrião é um ser humano. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Jeremias, capítulo 1, e versículo, olha só, tem colocado aqui, 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, te santifiquei e te dei as nações como profeta. Então, Deus, como doador da vida, ele já tem propósitos para a nossa vida. O ser humano é criado com propósito, não é? Então, a vida começa na concepção. Assustadoramente, é preciso nós esclarecermos isso e nos posicionarmos em relação a isso, porque uma coisa puxa a outra. Tudo isso está conjugado. É por isso que, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, pode-se fazer aborto até o 9º mês de gestação. Sabe, meu corpo, minhas regras. Então, o que está em jogo aqui é o valor da vida, é a preservação da vida. E aí, para você que é um jovem, que está na igreja e acha que isso não tem nada a ver, bom, nós somos chamados para preservar a vida. A ordem de Deus é que não se mate, não é verdade? E se ninguém se levantar para proteger os inocentes que não podem se proteger a si mesmos, quem irá protegê-los? Então é nossa missão enquanto igreja. Isso é uma declaração de amor ao próximo. Próximo esse que não pode se defender. Ele não tem autodefesa. Ele precisa ser defendido. E é claro que em meio à sociedade que nós vivemos, qual é a única instituição que irá defender os indefesos, neste sentido, principalmente a vida que está ali começando, este feto, este bebê em formação, mesmo que nos primeiros segundos, não é, ali desta fertilização, dessa fecundação, a única instituição preocupada em cumprir a palavra de Deus, em seguir padrões bíblicos, em de fato ser uma instituição que revela e que demonstra e manifesta o amor de Deus na terra, é a igreja. Então, se a igreja se calar nesses assuntos só porque são polêmicos, são delicados, acabou. Do jeito que está nos
posicionando, abrindo a boca, colocando a boca no trombone, tá do jeito que tá, imagine se a gente ficar calado. Então, manipular um embrião, ainda que sob a desculpa ética de fazer bem aos outros, é pecado antibíblico, afronta a Deus, que é o autor da vida. Então, para melhorar uma coisa, você não pode piorar outra. Para salvar a vida de alguém, você não pode destruir outra vida. Então, esta salvação de vidas, que ela é feita supostamente, né? Essa suposta salvação de vidas, que é feita a partir da destruição de outras vidas, está tudo errado, não funciona assim. Olha o que diz 1 Samuel 2:6. O Senhor mata e faz viver, faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Então, do Senhor é a terra, a nossa vida é do Senhor. É Deus quem dá a vida e só Ele pode tirá-la. A vida humana não pode ser manipulada como, novamente eu vou dizer, as sementes aí de uma planta. O que diz a Bíblia? Trata-se de dignidade da vida humana. É disso que se trata. A dignidade da vida humana, ela não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar os semelhantes permanece de pé. E semelhante a todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, eu não posso amar alguém que está morrendo e matar alguém que está nascendo. Que amor é esse? Que ama quem está morrendo, matando quem está nascendo? Tem que escrever isso aí. Você anota. Quando você assistir esse vídeo, escreve aí nos comentários para mim, por favor, tá bom? Porque eu tô sem caneta aqui. Escreve aí. Que amor é esse? Que para dar vida a quem está morrendo, mata quem está nascendo. Escreve aí para mim. Então depois eu acabo esquecendo. Então, o embrião também é meu próximo. E um próximo indefeso. Né? Eu preciso me lembrar que um dia eu fui um embrião, ninguém me matou. A vida começa na concepção, sendo o embrião uma pessoa indefesa e inocente. Então o mandamento bíblico continua: não matarás. Não matarás. Não há justificativa para a morte de ninguém, ainda que de um embrião. Se o mundo atual relativizou a vida, nós escolhemos absolutizá-la, vivendo os valores éticos que emanam das Escrituras. Não é? Então, nós afirmamos, com todas as letras, que a dignidade da vida humana começa na concepção. Pronto. Há um incentivo da igreja em torno das células-tronco adultas, que são obtidas no cordão umbilical, medula óssea, como a gente falou aí, fígado, enfim. Porque queremos, sim, pessoas que têm problemas de saúde incuráveis sejam tratadas, tenham uma vida normal. Maravilha! Nós queremos isso sem problema nenhum, mas é preciso ter esse cuidado, essa linha tênue entre células-tronco embrionárias e células-tronco adultos, ela não pode ser ultrapassada. As células-tronco adultas procedem do tecido embrionário primitivo, desenvolvem-se nos indivíduos no final da gravidez e foram descobertas no sangue do cordão umbilical, na placenta, medula espinhal dos adúlteros, no cérebro e no mesênquima de alguns órgãos. Tem um grande potencial para reparar tecidos e órgãos danificados. A igreja sempre se mostrou favorável ao uso das células-tronco adultas, porque com elas foram obtidos resultados promissores na cura de numerosas doenças degenerativas ou até no caso de queimaduras muito extensas, como a cura completa. E também porque não apresentam nenhum problema ético. Olha, tem muitos fatores positivos ligados às células-tronco adultas. Em primeiro lugar, ao serem replicadas in vitro a partir de células do próprio paciente e serem, portanto, geneticamente compatíveis, né? Então não haverá rejeição, não são rejeitadas. Além disso, sua extração não comporta nenhum risco para a integridade física e para a vida dessa pessoa, não é? E também não há rejeição, ainda que o doador seja diferente.
Concretamente, as células-tronco da medula são a base de mais 80 aplicações terapêuticas. Regeneração do miocárdio, do músculo estriado, correção de alterações do sistema nervoso central e de aproximadamente 300 experimentos clínicos. As mais utilizadas são as células-tronco do cordão umbilical, especialmente para as doenças de sangue em crianças. Um dos problemas existentes é que são escassas e sua obtenção e conservação poderia ser objeto de especulação comercial. Olha a malignidade do homem aí. Uma forma de solucionar isso é criar bancos públicos sem fins lucrativos. As células-tronco embrionárias, no entanto, até agora não produziram resultados terapêuticos significativos, nem sequer em animais. Ou seja, é uma manipulação na base do teste. Né? Então, tipo assim, sabe quando você começa a fabricar uma peça, deu errado, joga fora? Então é isso. É praticamente isso. Vê se dá certo. Não deu certo, joga fora. Ah, esse aqui não deu certo, joga fora. Gente, nós estamos falando da vida humana. Nós estamos falando do ser humano. As células-tronco embrionárias têm mais plasticidade que as adultas e são capazes de diferenciar-se espontaneamente em tipos diversos, pois a sua função é criar um indivíduo completo. Para obtê-las é preciso produzir embriões ou utilizar embriões supranumerários, ou seja, sobrantes de fecundação in vitro. É necessário deixar que se desenvolvam até a etapa de blastócito, entre 80 e 160 células, e nesse momento extrair cerca de 30 a 40 células, operação que necessariamente leva à destruição do embrião. Estas células extraídas são cultivadas para formar linhagens celulares capazes de multiplicar-se indefinidamente durante meses, inclusive anos. Não é? Então veja, é a manipulação em torno disso, ok? Manipulação em torno disso. Essa manipulação, veja, produzir embriões. Hoje não existem vacas, por exemplo. Quando a gente assiste alguns programas que tratam disso, destes animais, a gente assiste normal, né? Olha, aquela vaca, ela é uma vaca reprodutora e ela está sempre reproduzindo ali em bezerros, porque ela tem uma linhagem, né? Ela, né, uma qualidade, ela tem assim como que fala, o sangue nobre e tal. Mas quando você começa a dar uma pesquisada, você vai ver que existe todo um caminho ali de destruição, que a natureza está sendo interrompida e ela está sendo forçada. Ou seja, aquele animal deixa de ser um animal que naturalmente gera nova vida e passa a se tornar, a ser enxergado e forçado a produzir, a fabricar a vida de acordo com a ganância dos homens. Traduzindo, é o mesmo em relação às células-tronco embrionárias. Se isso é feito abertamente, nós teremos uma especulação gigantesca de mercado e nós teremos pessoas, mulheres, se engravidando apenas para que esse tecido, que estas células sejam retiradas e, portanto, joga-se o embrião fora, não é? Então, é por isso que existe aí uma pressão mundial para que o aborto seja legalizado no mundo, para que não seja mais visto como uma prática de destruição da vida. Imagine só, eu estou dizendo, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra necessariamente. Aí, ao invés de nós termos situações de conflitos, de agressão, nós teremos uma questão muito comum em qualquer grande cidade ou pequena cidade, clínicas abertas a todo tempo, e aí nós teremos a indústria da destruição da vida estabelecida legalmente em nossa sociedade. Nós não podemos consentir com isso. O mundo caminha para onde quiser, mas a igreja e nós, enquanto cristãos e cidadãos, precisamos nos posicionar contra tudo aquilo que leva à destruição da vida. Graças a Deus, há irmãos em Cristo
que, mediante a militância acadêmica, estão empenhados neste projeto, buscando salvar vidas, no projeto das células tronco adultas. Por outro lado, devemos garantir a inviolabilidade da dignidade do embrião, pois é sagrada aos olhos do Senhor. É Deus que forma o espírito dentro do homem. Portanto, as pesquisas em células tronco embrionárias, elas quebram aí o mandamento divino: não matarás. E por isso que somos contra. Na realidade, eu diria mais ainda, não é que nós somos contra, nós somos favoráveis à vida. Nós somos favoráveis à defesa da vida, mais do que sermos contra esse tipo de pesquisa. Nós somos favoráveis à defesa da vida. É um pensamento positivo, não é? Então, para quem discorda, você é contra não sei o quê. Não, querido, eu sou favorável à vida. Viu? Você é contra a pesquisa? Eu sou favorável à vida. Você é contra o aborto? Sou favorável à vida. Pronto. Por quê? Para aqueles que discordam, não adianta nada, irmão. Qualquer argumento que a gente usar não adianta. Mas para aqueles que estão duvidando, para aqueles que pensam como nós, ao dar esse discurso positivo, isso fortalece, não é, a convicção das pessoas. Então, a igreja é favorável à vida. Quando? Em todo o estágio dela, da concepção ao final, a igreja é favorável à vida. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço. Próxima lição, a lição 10. Nós vamos falar sobre doação de órgãos, que é um outro assunto aí um pouquinho polêmico também. Doação de órgãos. Nós vamos falar sobre secularização. Enfim, o trimestre está chegando ao fim, mas de uma maneira muito especial. Fique conosco, assista, curta, compartilhe e que você tenha uma ótima semana e uma boa aula no próximo domingo. Fiquem com Deus. Abraço.